Boa tarde, boa noite ou bom dia, na paz do Senhor Jesus a todos os amigos e amigas internautas, começando agora a nossa live Reflexão Bíblica, hoje com o tema O que significa carregar a cruz? Daqui a pouquinho, logo depois do hino, você pode acompanhar e também compartilhar, já pode ir compartilhando aí esta live com os seus contatos, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas por meio da reflexão na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Daqui a pouquinho o tema, o que significa carregar a cruz? Pastor Maurílio Garcia, chegando primeiro. Quem vai na frente bebe água limpa, já dizia o antigo ditado, né, meu pastor? Então daqui a pouquinho o tema, o que significa carregar a cruz. Bem-vinda, doutora Renina Santos, irmão Wilson e filhos, Deus vos abençoe, irmã professora Oswaldina, Deus abençoe também. Daqui a pouquinho, o nosso tema de hoje, o que significa carregar a cruz. Mas antes, vou aí a um hino para dar tempo de você se preparar para essa live e também para você compartilhar com os seus contatos. Vamos lá. Deixa me ver aqui o que temos. Vamos ver outro hino aqui. Não reparem, ainda estou procurando. Começando um pouquinho atrasado por causa do forte ameaça de chuva. Pensei que nem daria para fazer a nossa live de hoje, mas felizmente vai dar. Então daqui a pouquinho estaremos desenvolvendo o tema de hoje, o que significa carregar a cruz. Vamos lá, Profecias, Otoniel e Osiel. Dedico esse hino a todos os internautas que já estão conosco aqui. Presbítero Elder Nunes, pastor Maurílio Garcia, que também já está aqui, irmã Oswaldina, irmã doutora Renina. As profecias, Otoniel e Osiel. As profecias já estão cumpridas, tudo nos diz que Cristo vem já. Toda alma que não é redimida, nesse dia muito sofrerá. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a eternidade. Esse mundo ficará turbado, sem consolo, sem gozo e sem paz. Clamará ao Senhor dos céus, mas então será tarde demais. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a eternidade. Amém.
está chegando esse grande dia. Quanto mais os dias passam e as coisas vão acontecendo, a gente percebe com mais clareza que está se aproximando mais e mais o glorioso, mas também terrível dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Glorioso para os salvos e terrível para o mundo sem Deus, para o mundo que o rejeitou, que o desprezou. A grande oferta do amor de Deus, Cristo Jesus. Bem, queridos, agora eu quero então compartilhar com vocês uma leitura bíblica no Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versos 34 ao 38. E dentro dele o tema de hoje, o que significa carregar a cruz. Mas antes, vou pôr aqui um fundo musical para a gente... Fica bom? Fica bem, né? Para a nossa alma, para os nossos ouvidos, um fundo musical. E vamos agora então à leitura bíblica. Espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, se você pode, a Bíblia física de papel ou virtual no smartphone, para você acompanhar esta leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 8, e os versos 34 a 38. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Cruz. A imagem cruz, o símbolo cruz, é bastante conhecido mundo afora. É um dos símbolos principais do cristianismo em todo o planeta, mas também é conhecido até por pessoas de outras religiões, de nações budistas, hinduístas, islâmicas, como um símbolo de cristianismo. Mas é um objeto usado desde tempos muito antigos para tortura e para execução da pena de morte. Os cristãos evangélicos têm na cruz, sem Cristo nela, um símbolo da sua fé. Os católicos usam também com Cristo pregado na cruz e também como um objeto de veneração. E muita gente que está entre esses dois circuitos aí, catolicismo, evangelicismo, ou até em nenhum deles, veem a cruz, o objeto cruz, como um amuleto, como uma imagem forte que pode espantar o mal, afugentar o mal, ou apenas como um símbolo de que ela tem uma relação com Deus e, portanto, a carregam no peito, ou estampada, ou tatuada. Mas, de fato, segundo a Bíblia, a inerrante, infalível e imutável Palavra de Deus, o que significa mesmo carregar a cruz? Porque, obviamente, que quando o Senhor Jesus Cristo, Ele disse essas palavras que lemos nessa tarde, que uma condição sine qua non para ser seu discípulo é carregar a cruz cada dia. Eu vou repetir a leitura. Se alguém quiser vir após mim, ser discípulo de Cristo, primeiro implica numa decisão, em escolher ser discípulo de Cristo. Aquilo que nós, arministas ou arminianos, chamamos de livre-arbítrio, para escolher ou rejeitar a salvação. Em segundo lugar, implica numa
negação pessoal. Não é negar a própria personalidade ou a própria realidade. É negar a própria vontade, no sentido de que ela não mais dominará o seu ser, a sua existência, porque uma outra vontade sobrepujará a sua, e no caso é a vontade de Deus. Negue-se a si mesmo. E em seguida Jesus coloca uma terceira condição: tome a sua cruz. No Evangelho de Mateus ou Lucas, não me recordo agora exatamente, diz: tome cada dia a sua cruz. Então é uma crucificação diária, tomar a cruz. E não é a cruz do outro, é a sua cruz, é algo pessoal intransferível. Simão de Cirene, Simão o Cireneu, que vinha do campo quando Jesus levava a sua cruz até o Monte Gólgota, onde foi crucificado, aquele homem foi constrangido a carregar a cruz de Jesus, mas ele não foi pregado nela. Mas aqui carregar a cruz significa também ser crucificado. E o que é ser crucificado? É fazer morrer a nossa velha natureza adâmica, com todos os seus desejos, com toda a sua paixão pelo pecado, com todo o seu ego no trono, para que Cristo viva em nós. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Então, ser discípulo de Cristo implica em querer ser discípulo de Cristo, porque querendo, se sabe que precisará cumprir essas outras etapas, né? Além de ir após Jesus, que é seguir a Jesus, tem que negar a si mesmo e tomar a cruz. Não existe discípulo de Cristo sem a cruz de Cristo. E o que é, então, de fato, carregar a cruz? Carregar a cruz, queridos, significa, primeiro, renúncia. Jesus disse: negue-se a si mesmo. Marcos 8,34. Negar a si mesmo, eu já comecei a explicar, mas vamos aprofundar mais um pouquinho aqui. Eu tenho uma vontade que prevalece para comandar os meus atos, as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas escolhas. Essa vontade na minha carne, ela reina soberana para fazer aquilo que a carne pede, que também, por conseguinte, é a vontade do diabo, de Satanás, porque por meio da minha carne ele me oprime, ele me escraviza na prática do pecado, no domínio do pecado. Mas quando eu nego a mim mesmo, significa que eu não vou fazer exatamente o que eu desejo ou desejaria fazer, mas sim aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os ensinos da palavra de Deus me ordenam, me ensinam que eu deva praticar. Então estou negando a mim mesmo, estou negando os desejos da minha velha natureza que herdei de Adão, a natureza do pecado, a natureza carnal. Estarei negando a mim mesmo. Mas também não apenas significa renúncia, que é deixar a própria vontade e pegar a cruz, porque a cruz fala de renúncia. Um crucificado não tem vontade própria, né? Observe que quando Jesus estava crucificado, ele não pôde ter nem o seu desejo mais básico. Ele disse: eu tenho sede. Não lhe deram água, lhe deram vinagre. Por quê? Porque um crucificado não tem vontade própria. E ele nem sai da cruz. Ele era pregado na cruz para morrer ali. Não era só para tortura, era para a morte. Então a cruz, figuradamente, não o objeto é apenas um símbolo, mas a cruz, em linguagem figurada, significa a morte do eu. Mas não é uma morte de uma vez por todas, é uma morte diária. Todos os dias o pecado vem e me chama, mas eu digo não. Foi o que Deus preveniu a Caim lá no começo do livro de Gênesis. Deus disse: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, porque o pecado jaz à porta.
O escritor aos Hebreus diz que o pecado tão de perto nos rodeia. Como não aceder ao pecado? Como não consentir em viver mais uma vida dominada pelo pecado? Através da mortificação diária do eu. E isso, eu é o ego, né? O nosso ser que comandava, que dominava, e agora não vai mais dominar, vai ser dominado. Ele era senhor, agora ele é escravo de Cristo. Então Cruz fala disso, fala de renúncia. Um cantor brasileiro já falecido, Nelson Ned, quem aí tem mais de 40 anos, certamente vai lembrar, né? Ele fez muito sucesso lá nos anos 60, 70, 80. E depois também fez um relativo sucesso como cantor evangélico depois da sua conversão. Ele alcunhou uma frase que dizia: é fácil carregar Cristo no peito, quer dizer, um crucifixo. Difícil é ter peito para andar com Cristo. Peito aí significa coragem, ousadia, para andar com Cristo. Porque de fato, a cruz, a mensagem da cruz, fala de renúncia e também fala de uma entrega. Entregar ou é para quem é muito fraco ou para quem é muito forte. É para quem é muito fraco e não deu conta de guardar o que deveria ter guardado para si, ou é muito forte porque conseguiu identificar que há alguém mais forte do que ele e que vai cuidar melhor dele do que ele mesmo. E nesse caso é o Senhor Jesus. Quando nós fazemos uma entrega da nossa vida, da nossa vontade, mesmo parecendo fracos, nós estaremos sendo fortes, porque estamos confiando o controle da nossa vida a alguém muito maior do que nós, aquele que já venceu até mesmo a morte em nosso lugar, que foi Jesus Cristo. Então a cruz, diz lá o verso 35, né? É uma mensagem de entrega. Diz aqui o verso 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem quer preservar a sua vida para satisfazer o seu próprio ego e aproveitá-la toda para si, disse Jesus, está perdendo a vida. Mas qualquer que perdê-la por amor de mim e do Evangelho, e perdê-la aqui quer dizer gastá-la a serviço de Jesus e do Evangelho, ou em obediência ao Evangelho de Cristo, fizer essa entrega, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, Jesus disse, esse a salvará, a aproveitará de verdade. Porque aí nós estamos falando, já não é mais apenas de uma existência física de algumas décadas no máximo, mas estamos falando da vida eterna, a vida que não tem fim. Então, queridos, voltando aqui ao que significa carregar a cruz, significa em primeiro lugar renúncia e significa em segundo lugar entrega. Por isso que é normal nas igrejas evangélicas, quando fazemos um apelo às pessoas para fazerem sua decisão de seguir a Cristo, compromissadas, aliançadas com Ele, nós perguntamos quem quer entregar a sua vida a Jesus. E entregar é não mais ter o eu no comando, o eu no trono, mas sim entregar o trono da sua vida, o comando da sua vida a Jesus Cristo. Como disse Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Graças a Deus. Em terceiro lugar, a cruz também, carregar a cruz, fala de sacrifício. É claro que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele foi todo suficiente para expiar a nossa culpa e pagar o preço dos nossos pecados e nos garantir um perdão completo da parte de Deus, que nos torna mais alvos do que a neve, e garantir a nossa justificação completa, esse ato jurídico perfeito. A doutora Renina sabe muito bem o que isso significa, né? Em que Deus nos declarou inocentes porque Cristo pagou
pela nossa culpa. E assim fomos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. E agora já temos de novo, outra vez, paz com Deus, conforme Romanos 5:1. Mas também significa carregar a cruz o nosso sacrifício diário e pessoal por causa do Evangelho, por causa da nossa obediência a Deus e a sua palavra. Nós estamos na contramão do mundo, nós estamos nadando contra a corrente, nós estamos indo de arrepio à vontade desse mundo alienado de Deus, inimigo de Deus, podemos até dizer assim. Então, nós temos que sacrificar. Nós vamos ter que sacrificar o nosso ego, a nossa vontade, privilégios que muitas vezes são negados a quem serve a Cristo, a nações do mundo que impõem um alto sacrifício a quem quer ser cristão. Muita perseguição, expropriação dos bens, perca da liberdade e até da própria vida, como ocorre em países comunistas, em países ateístas e também em países islamistas. Exemplo, Venezuela, Bolívia, onde hoje já é proibido pregar o evangelho em público. Em Cuba, vários pastores e padres presos por causa da falta de liberdade religiosa. Quer dizer da China, onde em fevereiro passado foi apertado mais ainda o cerco contra os cristãos. É fato que o evangelho tem avançado na China, mas de forma subterrânea, na chamada igreja subterrânea ou igreja perseguida. Porque, na verdade, milhares de casas de oração foram demolidas, alguns com crentes dentro delas, na China nos últimos anos. E o que dizer então do mundo islâmico, onde cristãos são decapitados enquanto fazem um filme da decapitação para mandar para o resto do mundo como uma mensagem dizendo: aqui cristão não tem vez, cristão não tem oportunidade. E quantos daqueles servos e servas de Deus que foram decapitados ou mortos por outras formas de martírio, tiveram que sacrificar até a própria vida, mas isso já estava previsto no contrato, né? E não foi com letrinhas miúdas lá no rodapé, não. Jesus disse isso com letras graúdas, quando disse: qualquer que não me amar mais do que pai, mãe, irmãos, filhos, esposas, bens, ou até a própria vida, não é digno de mim. Ser cristão de fato e carregar a cruz significa colocar Cristo, seu evangelho, sua palavra e o nosso compromisso com ele acima de tudo e de todos, até acima de nós mesmos e da nossa própria vida física. Parece bastante chocante, contundente, mas de fato é isso que significa carregar a cruz. E a pergunta que eu faço nessa hora, que a gente falou de renúncia, de entrega, de sacrifício, temos nos exposto a esse sacrifício, a essa renúncia, a essa entrega? Temos de fato demonstrado o nosso compromisso e amor a Cristo, semelhante ao compromisso que Ele demonstrou conosco? Ele não se envergonhou de morrer como um malfeitor entre dois ladrões em nosso lugar. Eram 3 cruzes lá no Calvário. Diz até o hino que o pastor Maurílio e seu irmão Moacir cantam lindamente. Eram 3 cruzes lá no Calvário e num cenário de grande dor. Então, é um sacrifício, porque a cruz era um lugar de tortura e de vergonha. A cruz não só acabava com a vida, com a existência física da pessoa, mas também com a sua reputação. Porque quem ia à cruz é porque era considerado bandido, malfeitor, ladrão e etc.
Não havia um adjetivo elogioso para quem morria em morte de cruz. Então também carregar a cruz de Cristo envolve o sentido de coragem. Como diz lá no verso 38, Jesus disse, Marcos 8,38, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também eu me envergonharei dele diante de meu Pai quando eu vier na minha glória com os santos anjos. Ou seja, Jesus vai agir como se não te conhecesse, porque você não teve um compromisso com ele, porque você não honrou a cruz que lhe foi dada para carregar. Você não demonstrou renúncia, entrega, sacrifício e coragem. Ser cristão de verdade, queridos, é para os fortes. Como diz uma cantora da língua bem solta aí, ela disse que o céu não é para bunda mole, é para vencedor, é para casca grossa. Desculpe a expressão, né? Mas eu estou partindo do pressuposto que basicamente só adultos acompanham essa live. Então o céu é para casca grossa, é para gente que vence. Não é para alguém que está sempre aí querendo se proteger, querendo se resguardar e querendo, cheio de mimimi, não me toques, ser poupado de qualquer dor ou sofrimento. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. É claro que é uma bênção ser crente. É claro que a gente ganha muito em todos os sentidos servindo a Deus e guardando sua palavra. Mas o evangelho é o evangelho da cruz. E cruz não é um adereço no pescoço. Cruz é renúncia, é entrega, é sacrifício e é coragem. Então nessa tarde, já caminhando para o término, eu quero dizer a você que não existe evangelho sem cruz. Ainda existe uma cruz para o verdadeiro cristão carregar. E não é o emblema, o símbolo físico do cristianismo, porque isso é muito fácil, está até na moda. Mas eu estou falando do que significa a mensagem da cruz. Entrega, renúncia, sacrifício e coragem, bravura. Não nos envergonhemos do Evangelho, mas também não envergonhemos o Evangelho, porque isso só faz a cruz de quem está realmente no Evangelho ficar ainda mais pesada, por causa dos escárnios, por causa do deboche, por causa dos escândalos que nos sobrevêm por causa daqueles que envergonham o Evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, Romanos 1,16. Mas nós também deveríamos dizer, porque eu não envergonho o Evangelho. E por que Paulo não se envergonhava do Evangelho, sendo que o Evangelho é o Evangelho da cruz, e a cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, para a cultura mundana? Porque Paulo disse, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A cruz mata o homem comum, o homem carnal, o homem natural, mas dela nasce o homem aqui antropos, ser humano, nasce a pessoa espiritual, a nova criatura, criada, gerada em Cristo Jesus para boas obras e para novidade de vida. Então nessa tarde, queridos, eu gostaria de agradecer já a sua atenção, a sua participação aqui na live, Coraci Batista também, irmã Eide em Bruxelas, Bélgica, Divane de Souza, quem mais está conosco aqui? E já vamos orar, irmão Rony Esteves, irmã Édula Carvalho, muito bem. Eu gostaria de convidar você agora para um momento de oração e que você guardasse no seu coração, na sua mente, esta mensagem. O que significa carregar a cruz, biblicamente falando. Bem-vinda, Mercedes Oliveira. Significa renúncia, significa entrega, significa sacrifício e também significa coragem. Essas 4 coisas.
E isso não tem nada, absolutamente nada, com carregar ou tatuar ou desenhar um emblema da cruz, o símbolo do cristianismo. Porque, na verdade, a mensagem da cruz deve estar no nosso coração e espelhada na nossa vida e nas nossas ações. Então vamos agora ao momento da oração. E eu convido você que tem o seu desafio, a questão que você está enfrentando, aí, o desafio, a situação, vamos colocar diante de Deus em oração nesta hora? Deus é poderoso para fazer por nós e em nós infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. O poder de Deus vai operar em você para a resposta da sua necessidade, para a cura da doença, para a solução do problema, para a direção do rumo da decisão que você precisa tomar e também para o fortalecimento da sua fé, do seu compromisso, para que você possa ser um cristão crucificado, que realmente carrega a cruz de Cristo na sua vida, na sua vivência, nos seus atos. Vamos orar a Deus nessa hora? Deus eterno, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, aquele que carregou uma pesada e vergonhosa cruz em nosso lugar, mas que também nos propôs uma cruz pessoal e diária para nos identificar como seus discípulos, seus seguidores. Eu oro nessa tarde, ou manhã ou noite, o momento em que esta pessoa está acompanhando essa live, para que o teu Espírito Santo faça, Senhor, chegar bem clara essa mensagem, a mensagem da cruz, a cada coração, para que venhamos verdadeiramente, profundamente compreender o que significa carregar a cruz e possamos ser verdadeiros discípulos, carregando a nossa cruz a cada dia, com fidelidade, com perseverança, até que a troquemos por uma coroa de glória naquele grande dia, Senhor. Perdoa os nossos pecados, a nossa negligência, a nossa indiferença para com esta palavra tantas vezes. E também ajuda agora essa pessoa que está enfrentando grandes desafios de enfermidade, de desemprego, de falta de renda, falta de perspectiva, falta até mesmo de sono, Senhor, ou do que comer. Deus amado, também ajuda essa pessoa que se sente fraca espiritualmente e quem sabe já encostou sua cruz, mas hoje está recobrando ânimo para tomar outra vez a sua cruz e te seguir, mesmo sofrendo o escárnio e o desprezo deste mundo, mas com coragem, com perseverança, vai levar a sua cruz até o fim, até o último dia, Senhor. Ajuda essa pessoa. Guarda os nossos lares e família. Tem misericórdia e guarda, Senhor, a nossa nação brasileira e cada pessoa que acompanha essa live em qualquer parte do planeta, Senhor. O estado de Goiás, a cidade de Goiânia, Senhor. Oramos pelo prefeito eleito dessa cidade, que agoniza entre a vida e a morte. Dá a ele recuperação, Senhor, sobrevida, saúde, se assim é o teu propósito. Oramos pelo presidente da República e seus ministros de governo, pelo governador do estado de Goiás. Oramos por cada cidade onde estão as pessoas que acompanham esta live, pois a tua palavra nos ensina a orar pela paz e a buscar a paz da cidade, porque na paz da cidade nós também teremos paz. E esta é a nossa oração nesse momento, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, irmã Rosiane Ramos. Deus abençoe você e toda a família. Sua mamãe, papai, irmãos, sobrinhos, filhos, a grande família Ramos de Moraes, né? Deus abençoe. Eu gostaria de convidar você para amanhã, outra vez, por volta desse mesmo horário, em torno das 16 horas, aqui do horário de Brasília,
acompanhar a nossa live ao vivo pelo Facebook e também ela estará postada, gravada, é claro, daqui a pouquinho no Instagram e no YouTube. A minha conta do Instagram é Paulo César Reis, emendado assim, 64. 64 eu não vou falar para ninguém que é o ano que eu nasci, porque senão vocês vão descobrir a minha idade, né? Isso não vou fazer jamais. E no YouTube, o meu canal é Paulo César Reis e tem a minha fotinha lá, porque há outros Paulo César Reis, né? É um nome bonito, obviamente, que outros quiseram também, mas o meu está identificado pela minha fotinha e lá estão dezenas de vídeos com as lives que já apresentei aqui, não todas, mas muitas delas estão ali e você pode ver quando tiver tempo para isso. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.